Peço que todos abram as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 9. Nós iremos cobrir o capítulo 1 ao 9 de Levítico, que é o primeiro movimento dramático do livro, que começa com um grande problema, e esse problema parcialmente é resolvido no capítulo 9, colocando então para nós essa primeira grande parte de Levítico. E de muitas formas o capítulo 9 de Levítico resume os 9 capítulos primeiros aqui para nós. O título da mensagem de hoje é Aproximando-nos da Casa de Deus, como Levítico 1 ao 9 vai nos ensinar essa verdade magnífica. Todos acharam Levítico 9? Irmãos, às vezes ler Levítico não deve ser, mas pode ser tedioso. E tédio, por definição, é falta de sentido naquilo que você está fazendo. Quando você lê Levítico sem uma referência última, ele fica tedioso. Por quê? Porque você está lendo um relato de 1400 anos antes de Cristo, de um povo que você pode pensar que não tem nada a ver com você não é judeu, está construindo aqui um tabernáculo, um culto que não tem nada a ver com o culto da igreja. Se você ler dessa maneira, Levítico contido em si mesmo, você pode achar a leitura um tanto quanto maçante. Mas a partir do momento que você acha o significado, acha o referente de Levítico, que é Jesus, nosso Senhor, Levítico se torna glorioso, que é o que ele realmente é, glorioso, como cada palavra da palavra de Deus é para nós, e ele se torna pleno de sentido para nossas vidas hoje. E esse é o propósito das pregações aqui na nossa igreja. A gente vai ler duas partes de Levítico 9, o começo e o final, verso 1 ao 6, depois do verso 22 ao 24, o verso 1 ao 6 resume os 9 primeiros capítulos, verso 22 ao 24 conclui essa primeira parte. Depois da leitura eu irei dizer essa palavra do Senhor, e todos que concordam respondam com amém, e nós iremos orar mais uma vez. Levítico 9, do 1 ao 6 diz assim: No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os diante do Senhor. E falarás aos israelitas: Trazei um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro para o holocausto, ambos de 1 ano e sem defeito. Trazei também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas e para sacrificar diante do Senhor, a oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Então levaram até a entrada da tenda da revelação, o que Moisés havia ordenado, e toda a comunidade se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. E Moisés disse: Foi isso que o Senhor ordenou que fizesseis, para que a glória do Senhor vos aparecesse. Verso 22 ao 24 de Levítico 9. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou-o e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, e depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Essa é a palavra do Senhor. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, diante de ti mesmo, da sua glória, manifestada de forma simples e transformadora no meio da sua igreja. Nós rogamos que o nosso culto suba ao Senhor como um sacrifício agradável, e que nossas vidas seja tal sacrifício, e que neste momento o fogo do seu Espírito venha arder em nossos corações e nos encher e nos transformar em imagem de Cristo Jesus, para nos conformarmos a Ele, amando uns aos outros com amor verdadeiro. Senhor, que o teu Espírito que habita em nós, está aqui entre nós, ilumine nossos olhos para que possamos entender a sua palavra, entender e ver Cristo nela, que Ele glorifique a Cristo diante dos nossos olhos, que santifique nossas afeições, para que possamos amar o livro de Levítico e toda a sua palavra,
e através desse amor nós venhamos amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e venha conceder o Seu gracioso poder, ó Deus Espírito, para que nós possamos viver, encarnar, praticar e proclamar a Sua santa palavra. É o que nós te pedimos, confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos começar essa manhã refletindo um pouco sobre o tema da hospitalidade. O que é hospitalidade? É a mesma coisa que perguntar, trocando em miúdos, o que uma pessoa precisa fazer para desfrutar da sua comunhão, da sua presença dentro da sua casa com a sua família. Isso é um tema muito importante hoje em dia, sempre foi na história, e nós precisamos meditar o que é hospitalidade, receber alguém na casa de vocês. Alguém que recebe qualquer pessoa na casa de vocês? Nós não somos assim, né? Tem um filósofo chamado Jacques Derrida, que é um pagão, que ele gosta de desconstruir tudo. Ele vai dizer que na palavra hospitalidade está contida nela um conceito de comunhão e de igualdade. E essa igualdade é: você não chama pessoas que estão muito distantes de você. Você não chama, por exemplo, uma pessoa bilionária para sua casa, se você é uma pessoa com uma residência humilde. E você não vai chamar também uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, para dormir na sua casa que você não conhece. Existe uma aproximação entre o anfitrião e os convidados, não é verdade? Mas ao mesmo tempo que existe essa igualdade, a palavra hospitalidade, que são várias palavras em latim combinadas, também possui o sentido de senhorio. Ou em outras palavras, você é senhor da sua casa. Você e sua esposa, vocês são os donos da casa. Então, vocês é que mandam lá, por assim dizer. Por mais bonzinhos, por mais hospitaleiros, por mais receptivos que vocês sejam, que nós devemos ser, existe uma hierarquia. Eu não vou chegar na casa de vocês bagunçando tudo, quebrando prato. As pessoas não vão chegar na casa de vocês falando palavrão, por exemplo. Vocês não vão permitir, por exemplo, pecado na casa de vocês. Se vocês são cristãos, não é verdade? Você não vai permitir, por exemplo, alguém colocar alguma coisa indecente diante dos olhos da sua família, ou fofocar, por exemplo, que é um outro pecado pujante também. Existe uma hierarquia na relação de anfitrião e convidado. E isso é algo inescapável, não tem como escapar disso. Por mais que a ideologia canhota política vai dizer que você precisa abrir a sua casa para todo mundo, ninguém faz isso na prática, não é verdade? Então existe uma hierarquia, e por essa hierarquia a palavra hospitalidade contém a palavra hostil dentro dela. Ou seja, se alguém está se comportando de forma que vai contra os princípios do Senhor e da Senhora da casa, existe uma hostilidade, existe um convite para se retirar, não é? Você não vai convidar uma pessoa que vai brigar com você dentro da sua casa. Existem esses três conceitos dentro da palavra hospitalidade: uma comunhão de igualdade, ao mesmo tempo, de forma paradoxal, existe uma hierarquia de senhorio do dono da casa para com os convidados, e se os convidados não se comportarem como devem, existe uma hostilidade dentro dessa relação de hospitalidade. Irmãos, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque essa é a noção que Levítico vai trazer para nós nos primeiros 9 capítulos desse primeiro drama. Voltem comigo em Levítico capítulo 1. Moisés escreveu esses 5 primeiros livros, e são livros, unidades literárias completas em si mesmo. Mas Êxodo, Levítico e Números, que está no meio de Gênesis e Deuteronômio, todos esses 3 livros começam com a palavra E. Nenhum livro começa com E. E pressupõe que você está complementando algo que veio anterior. Ou seja, existe uma unidade absoluta desses 5 primeiros livros, e que a gente perde na tradução. Verso 1 de Levítico, no hebraico seria assim: e o Senhor chamou Moisés da tenda da revelação e disse-lhe. E ele começa a dar um monte de instruções em relação ao sacrifício. Ou seja, Levítico começa com Deus chamando Moisés da tenda da revelação. Ou seja, Moisés está fora da tenda, Deus está dentro da tenda, e Deus chama Moisés
de dentro da tenda. O que veio antes? O final do livro de Êxodo, que a gente terminou ano passado. Vejam comigo aí em cima de Levítico, Êxodo capítulo 40, verso 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, Êxodo termina com essa crise. Nem mesmo Moisés, o mediador da antiga aliança, aquele que conseguiu subir no topo do Monte Sinai e conversar com Deus, e o rosto dele brilhava, quando Deus estabelece o seu tabernáculo, a sua casa, a sua tenda, no meio do seu povo, nem mesmo Moisés pode entrar na tenda. E a gente viu quarta-feira no nosso estudo que existem duas palavras que Moisés usa para tabernáculo. A primeira delas é casa, é tabernáculo, miscal, né? Que é o lugar onde Deus habita. Então Êxodo 40, 34 termina com a tenda. Deus habita no tabernáculo. Só que também existe uma outra palavra que Moisés usa, que é Ohel Moed, que é tenda do encontro. A nossa tradução está tenda da revelação, mas não é revelação, é congregação, é o encontro, a tenda da comunhão entre Yahvé e o seu povo. Ou seja, o tabernáculo ainda não era uma tenda, uma casa do encontro. Essa é a grande crise que começa o livro de Levítico com: e o Senhor chamou Moisés da tenda da revelação. Ninguém pode entrar nessa tenda, ninguém pode habitar com Deus. Salmo 15: quem habitará no seu tabernáculo? Quem subirá ao teu santo monte, ó Senhor? Essa é a grande pergunta que termina o livro de Êxodo. Se nem Moisés consegue entrar, quem é possível entrar? Irmãos, isso deve ser colocado como fundamento lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis. Em Gênesis nós temos o Éden como um tabernáculo, como um local onde Deus habita com Adão e Eva. E no centro do tabernáculo, que seria o Santo dos Santos, está lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, do julgamento entre o bem e o mal, onde seria o teste para Adão e Eva permanecerem e depois comerem da árvore da vida para viverem eternamente na presença de Deus. O que acontece? Eles falham, eles querem ser como Deus, e Deus expulsa eles do tabernáculo, Deus expulsa eles do Jardim do Éden, e eles ficam na porta do Éden. E o que Deus coloca na porta do Éden, na entrada do Éden? Deus coloca 2 querubins, 2 anjos da alto escalão, e no meio nós temos uma espada flamejante. E o texto de Gênesis 3:18 diz que essa espada flamejante, ela bloqueava o caminho para a árvore da vida. O caminho para o Éden estava fechado para a humanidade pecadora na representação de Adão e Eva. E tudo que Deus tem feito desde então até Levítico é abrir um novo caminho para o Éden. E quando ele institui o tabernáculo, a gente viu no final de Êxodo 25 ao 40, o tabernáculo é uma retomada do Éden. E como um novo Éden, como uma nova criação microscopicamente representada naquela tenda, a glória do Senhor enche esse tipo de nova criação que é o tabernáculo. Só que nós não temos um novo Adão restaurado para poder entrar na porta da tenda da revelação. Essa é a grande crise da Bíblia, de Gênesis, de Êxodo e do começo de Levítico. Como Moisés, Arão, seu irmão e todo o povo de Deus vai agora voltar para o Éden, vai agora voltar para a presença de Deus. Deus é o Senhor da sua casa, e Ele não permite hostilidade, Ele não permite desobediência. Ele, como Senhor soberano, exige que aqueles que são convidados para a sua casa
estejam em conformidade com as suas regras. Todo o universo é a casa de Deus, em Gênesis 1 e 2. O Éden é a casa de Deus. E agora o tabernáculo é a tenda, é a casa de Deus. E o que esse Senhor faz em Levítico 1:1? Ele convida. Levítico 1:1 de novo. E o Senhor chamou Moisés da tenda da revelação. É a mesma expressão lá no Jardim do Éden, quando Adão peca com a sua mulher. E Deus diz o seguinte, o texto: e Deus chamou Adão do meio do jardim e disse: onde estás? E Adão diz: eu ouvi o Senhor caminhando no deserto e eu me escondi da sua face porque eu estava envergonhado. Como você sabe que está envergonhado, Adão? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para você não comer. E esse versículo, essa tema se repete em Êxodo 3, quando Moisés está lá perto do Monte Sinai e ele vê uma sarça em chamas ardente. Deus desce naquela sarça no Monte Sinai e a mesma expressão: e o Senhor chamou Moisés da sarça e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde estás é terra santa, é a minha casa provisória. Ou seja, só entra na casa de Deus, na presença de Deus, quem Ele chama, quem Ele convida, quem Ele conclama. E Êxodo termina com Deus não chamando ninguém para sua casa. A glória de Deus desce no tabernáculo e não há uma palavra de convite. E Deus é justo e santo por causa disso. Mas Levítico, como o livro mais importante de Moisés, o livro central de Moisés, começa com uma boa notícia. Começa solucionando essa crise, esse embate, essa hostilidade e separação entre Deus e seu povo. E o Senhor chamou Moisés da tenda da revelação. E o que nós temos, irmãos, até o capítulo 9, são uma série de sacrifícios diversos, que podem ser resumidos em 3 grupos de sacrifícios. É isso que a gente vai ver essa manhã. Nós temos os sacrifícios de sangue, nós temos o holocausto e nós temos as ofertas pacíficas, ok? Se vocês lerem Levítico do 1 ao 9, a ordem dos sacrifícios não está na ordem do culto, ok? Vejam comigo, o título de Levítico 1 é holocausto, então Deus começa falando de holocausto. Capítulo 2, ofertas de cereais. Capítulo 3, ofertas pacíficas. Capítulo 4 até o capítulo 6, um monte de tipos de ofertas de sangue, ofertas pelo pecado. Depois ele retoma a lei do holocausto no capítulo 6. Capítulo 7 e 8 ele fala dos levitas, como que eles vão se apresentar diante de Deus. E no capítulo 9, finalmente, nós temos o que? A inauguração do culto. O culto levítico, ele é inaugurado. E aqui Deus vai colocar a ordem dos sacrifícios, que é quase uma ordem inversa do que Deus colocou para nós, porque Moisés simplesmente queria enfatizar o holocausto e as ofertas pacíficas. Mas a ordem que nós lemos é ofertas de sangue, holocausto e ofertas pacíficas. Esses 3 tipos de ofertas, de sacrifícios, formam a base para que Moisés e o povo entrem no tabernáculo, na casa e na presença de Deus. Então vamos ver o primeiro tipo de oferta, oferta de sangue, oferta de sacrifício. É a primeira coisa que Moisés era precisava fazer no culto do tabernáculo. O que é isso? Eles pegavam um animalzinho inocente, sem defeito, colocavam a mão nesse animalzinho, e esses animaizinhos, eles viviam com os israelitas, tinham um amor, quase como se fosse o pet deles, né? Não existia esse negócio de pai pet aqui no Israel antigo, graças a Deus, mas eles tinham um amor, eles cuidavam, eles pastoreavam os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, o seu gado. Eles tinham um convívio com esse animalzinho. Não era simplesmente pegar um gato aí na rua e matar ele. Não, eles tinham um contato com esse animalzinho. O sacerdote colocava a mão nesse animalzinho, pegava a faca, o cutelo, tipo a que o Fernando tem de profissional de churrasco, bem afiada, né, Fer? Amolava lá e passava na garganta do animalzinho.
na garganta, porque é aqui que saía todo o sangue, e o sacerdote pegava esse sangue e aspergia no altar. Lembram que no fora do tabernáculo, no átrio, tinha o altar onde se queimavam as ofertas, tinha a pia onde os sacerdotes se lavavam, e depois você entrava no santo lugar, depois no santo dos santos, uma vez por ano, com o sumo sacerdote, que a gente vai ver semana que vem. O que isso significa, irmãos? Significa, na teologia de Levítico, que o sangue representa a vida daquela pessoa, e o pecado que nos separa de Deus demanda morte. O adorador, para se aproximar de Deus, ele precisa morrer. O que Deus faz? Deus faz um sistema de substituição. Quando o sacerdote ou o adorador coloca a mão no seu animalzinho, ele está se identificando com aquele animal, e o inocente morre no lugar do pecador, e o sangue, a vida desse inocente animal é aspergido no altar. E isso, o que acontece? Isso apazigua a ira de Deus. A ira de Deus, que era contra nós, contra esses israelitas no século 14 a.C., ela é apaziguada com o justo pagamento dos nossos pecados, que é a morte. Então, rasga a garganta do inocente animalzinho, uma coisa brutal mesmo, nojenta, sanguinária. O odor do sangue não é muito agradável. Eu trabalho no serviço de verificação de óbitos da nossa cidade, e eu sinto o cheiro de sangue quase todo dia. É uma coisa quase insuportável se você está muito perto. Não é uma coisa agradável. O sangue de alguém que morreu não é uma cena bonita, é uma cena brutal, é uma cena sanguinária, é uma cena muito pesada para pessoas sensíveis da nossa época. O que Deus está nos ensinando? Que o caminho de volta para Ele envolve uma faca ensanguentada e um altar em chamas. Essa é a única forma do seu povo entrar no Éden novamente. Em outras palavras, aquela espada flamejante, aquela adaga em chamas, na porta do Éden, na porta do tabernáculo, ela entra com uma punição no inocente do animalzinho. O sangue do animal, simbolicamente falando, apaga esse fogo da ira de Deus, e não há mais uma espada diante do caminho. O caminho está aberto. Os adoradores podem, de novo, pela primeira vez, pisar no solo sagrado do Éden, do tabernáculo, da casa de Deus, e ter vida. No centro do tabernáculo, a árvore da vida, no centro do Éden, a árvore da vida, no centro do tabernáculo, a arca da aliança. Lá está a vida, e vida que Deus abre com sangue. Irmãos, esse é o único jeito. Se houvesse outro jeito, Deus não seria como Ele é, santo, e nós não seríamos como nós somos, imundos, pecadores, malditos, sujos, monstruosamente malignos. É a única forma de Deus, que é justo, bom e santo, ter comunhão conosco, que somos dados ao pecado desde a nossa concepção. É a única forma. E isso aponta para o nosso Senhor Jesus. Nosso irmão Danilo leu 1 Pedro 1:17, e Pedro vai dizer assim: irmãos, não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da forma inútil de viver, que vocês herdaram dos seus pais como tradição. Ou seja, não foi. O que é coisas perecíveis como prata e ouro? Qualquer coisa dessa criação é perecível, e nada nesse universo pode apagar a mancha dos nossos pecados. E ele vai dizer no verso 18: mas foi pelo sangue puro, precioso, de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue do nosso Senhor Jesus, que paga os nossos pecados diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 ao 25, diz assim que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão exilados do Éden, e nós somos justificados gratuitamente pela sua graça,
mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E o verso 25 diz: a qual Deus ofereceu como um sacrifício propiciatório para nos remir dos nossos pecados. Vocês perceberam? O sacrifício propiciatório de Levítico é cumprido no nosso Senhor Jesus, e quem oferece não somos nós, é o próprio Deus que pega o seu cordeiro, que pega o seu filho, coloca no altar da cruz, e a espada do julgamento e da ira de Deus, com a plena chamas do julgamento eterno, assassina o Filho de Deus em nosso lugar. E pela fé, não pelas obras, mas pela fé, a fé é o adorador colocando a mão no cordeiro e crendo que Deus vai aceitar aquele inocente como o seu substituto. E como substituto, o adorador se coloca diante de Deus e diz: agora eu posso entrar no tabernáculo, eu posso ir à presença salvadora de Deus, porque Deus vai aceitar esse sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Cristo, e nós sabemos disso porque 3 dias depois da sua morte Ele levantou dos mortos, e foi publicamente declarado que o seu sacrifício foi completo e suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Irmãos, a imagem aqui é total. Jesus, imagine o seguinte: será que Jesus precisava sangrar até a última gota? Sim. Se ele fosse crucificado e cortasse a sua mão e derramasse um pouquinho de sangue e depois morresse asfixiado, não seria suficiente. Por quê? Porque o animalzinho precisava exaurir cada gota de sangue dele, porque era um sacrifício total, de uma entrega total, de uma vida total diante de Deus. É por isso que os evangelhos fazem questão de dizer que depois de horas na cruz, o soldado ainda enfinca uma lança aqui na costela de Jesus, e aí sim se esvai todo o sangue e água do seu corpo. Toda a vida de Jesus é dada por nós, e isso é suficiente, irmãos, para nos chegarmos diante de Deus. O sacrifício expiatório de sangue que Levítico vai nos falar é sobre a nossa justificação diante de Deus. Jesus morre por nós e nós somos redimidos, nosso pecado é expiado, nossa culpa é apagada e nós somos aceitos na presença de Deus. Segundo tipo de sacrifício, o holocausto, que talvez é o mais importante. Levítico começa com o holocausto. O que é o holocausto? E é o segundo sacrifício na ordem do culto de Levítico 9. Eles pegavam um animal que eles tinham matado e colocavam ele nessa grande churrasqueira que era o altar, e queimavam o animal diante de Deus. O holocausto, que é em hebraico olá, é essa oferta de queimação diante de Deus. E o simbolismo de Levítico, ele é triplo, ok? Antes disso, Noé, quando ele sai da arca no Monte Ararat, ele oferece um holocausto para Deus, e esse holocausto sobe nas narinas de Deus, analogicamente falando, e isso apazigua a ira de Deus que acabou de ser derramada no dilúvio contra a humanidade. Em Gênesis 22, no outro holocausto, Deus fala para Abraão levar o seu filho Isaque para ser oferecido como um holocausto diante dele, e Deus para esse holocausto no último momento como um teste para Abraão. E esses 2 holocaustos de Noé e Abraão, eles formam a base aqui para o holocausto do culto de Levítico capítulo 1 ao 9. Qual que é o simbolismo aqui, irmãos? Primeiro, quando esse animal inocente que morre diante de Deus, no lugar dos pecadores, ele é queimado por inteiro. E quando o adorador, ele pressiona a sua mão na cabecinha do animal antes de matá-lo, ele está se identificando com o animalzinho. Ou seja, o holocausto simboliza a total dedicação do adorador diante de Deus. Ok? Esse é o simbolismo aqui de Levítico. Ou seja, todo o ser do adorador, simbolizado naquele animal que está sendo completamente queimado, é dedicado para Deus. Isso é muito importante. Deus não exige só o seu domingo, ou só algumas partes do seu dia, ou só o seu intelecto, ou só os seus sentimentos, ou só o seu dinheiro. Não, Ele exige 100% da sua existência.
Essa é a primeira coisa que o holocausto nos mostra. Em segundo lugar, essa fumaça, essa queima desse animal, ela sobe até as narinas de Deus, analogicamente falando, para nós entendermos, e isso é agradável para Deus. O texto de Levítico vai dizer que o holocausto é um aroma agradável para Deus, por causa do simbolismo. A totalidade do adorador, simbolizada e representada naquele animalzinho, está sendo oferecida como adoração diante de Deus. Ou seja, isso é agradável a Deus. Por quê? Lembra que onde Deus se manifesta, na sua casa, no seu tabernáculo, ali está a sua glória, e a glória de Deus é a Shekinah, é a fumaça. Deus como um fogo consumidor, onde Ele se manifesta, o ambiente se enche de uma fumaça que simboliza a presença de Deus ali. Ok? E esse animalzinho, quando ele é queimado, isso mostra que Deus aceitou esse sacrifício, e que essa fumaça, que vai simbolizar então a presença de Deus, ela sobe até o céu. Ok? E essa fumaça, ela é a chave para o povo de Deus subir até a presença de Deus no céu. Esse é o simbolismo aqui. Em Juízes, quando os pais de Sansão veem o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus pré-encarnado, eles oferecem o holocausto ali diante do anjo, e a fumaça que sobe até o céu, o texto diz de forma muito estranha que o anjo do Senhor, ele sobe aos céus nessa fumaça. Ou seja, a fumaça é o portal, ou a entrada entre a terra e os céus, é onde o adorador vai ter acesso à presença celestial de Deus ali. Ou seja, o animalzinho, ele é transformado totalmente nessa fumaça que sobe com uma adoração até Deus. E isso aponta primeiro para o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele é queimado pela ira de Deus na cruz, ele é oferecido como holocausto. Efésios capítulo 5, verso 2 diz que nós devemos andar como Jesus andou. Por quê? Porque ele nos amou e ofereceu a si mesmo como um holocausto agradável a Deus. Paulo usa essa ideia de holocausto para falar que Jesus se entregou por completo diante de Deus, diante do fogo do julgamento de Deus. E o que acontece em Atos capítulo 1? Ele sobe aos céus. O que o encobre, irmãos? Uma nuvem. Uma nuvem com o mesmo simbolismo desse holocausto encobre Jesus. Jesus, ele sobe até os céus, e por estarmos em Cristo, nós podemos chegar à presença celestial de Deus, ou em outras palavras, a presença celestial de Deus, ela desce e habita em nós, com a descida do Espírito em Atos capítulo 2. E por fim, quando Jesus voltar na nuvem de glória, na mesma nuvem que ele desapareceu na sua ascensão, Paulo vai dizer que a igreja que estiver viva ainda, ela vai subir, olha a imagem do holocausto, nessa nuvem, para se encontrar com Jesus, estar com Ele para sempre. Não é um se encontrar com Ele para ir para o céu, é um se encontrar com Ele para já voltar em julgamento e restauração completa de toda a terra. A gente vai ver isso em Apocalipse daqui a alguns meses. Amém? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, como um holocausto, santo, vivo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto, autêntico, racional, centrado no Evangelho. Ou seja, a ideia do holocausto agora em Cristo Jesus é oferecer um holocausto agora não morto no animalzinho, mas você mesmo em pessoa, vivo, pela vida de Cristo, oferece todo o seu ser como um sacrifício, um holocausto, vivo, santo e agradável diante de Deus. Ou seja, todo o seu ser agora, você não precisa mais de um animalzinho. Jesus te purificou dos seus pecados, e você mesmo agora encarna o holocausto
e a sua vida é um culto completo diante de Deus. Abram comigo em só mais um versículo. Hebreus capítulo 13, lá no final do Novo Testamento. Nós pregamos todo o livro de Hebreus em 2018, e Hebreus está completamente fundamentado em Levítico. Hebreus 13, verso 15 e 16, diz assim: assim, por intermédio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir aos outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. A linguagem do holocausto está todinha aqui. Ou seja, você oferece o seu culto, o seu louvor público a Deus como um holocausto, e a sua vida de santidade em amar o próximo, em distribuir os seus bens, é um holocausto diante de Deus. Então, quando você ler essas ofertas de holocausto, você precisa se perguntar: eu estou entregando a minha vida diante do altar de Deus? E a imagem do altar, irmãos, é como se fosse uma miniatura do Monte Sinai. O Monte Sinai, Deus desce, fumega em chamas, e aquele pequeno altar, quando ele é incendiado, nós temos ali o fogo de Deus julgando aquele animalzinho, ao mesmo tempo que traz purificação e consagração aos pecadores. Isso é uma imagem do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito em nós é como se fosse esse fogo de sacrifício. Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? É você pecar e jogar um balde de água fria nesse holocausto. O altar não é um púlpito aqui da igreja, o altar é a sua vida queimada pelo fogo do Espírito e subindo toda a sua existência com uma fumaça, e Deus se agrada disso. Deus olha para a sua vida, em meio a toda luta, dificuldade, em meio a toda fraqueza, e Deus se agrada disso, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceira e última oferta, são as ofertas pacíficas, que envolve a oferta de animaizinhos e a oferta de cereais. É o terceiro tipo de oferta aqui. O que essas ofertas simbolizam? Ela é o ponto alto do sacrifício. Por quê? Porque na oferta de pecado o animalzinho é morto. Você não pode tocar nele, pegar ele depois. No holocausto o animalzinho ele é queimado no altar fora do santo lugar. Só que na oferta pacífica você vai pegar um outro animalzinho junto com os cereais para comer, e uma parte dele vai ser sacrificada para Deus, e a outra parte os levitas e os adoradores, as pessoas, vão comer desse animalzinho. Ok? Esse sacrifício pacífico é: agora que nós estamos em paz com Deus e nós nos oferecemos como um sacrifício para Ele, nós podemos ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É esse banquete da presença de Deus. Ou seja, Deus nos convida para a sua casa para que nós tenhamos um banquete de delícias diante dele. Isso é muito importante. Efésios 2 vai nos dizer que Jesus é a nossa paz, e ele pega o judeu e o não judeu e transforma em um só povo, como um templo diante de Deus. Ou seja, pelo sacrifício de Cristo, nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Esse é o propósito de Levítico, esse é o propósito da Bíblia: entrarmos na casa de Deus para termos comunhão com Ele. E prestem atenção na imagem aqui, irmãos. Presta atenção no simbolismo aqui. O que adianta? Vamos voltar para o Éden. Adão é expulso do Éden. Deus fala o seguinte: eu vou resolver esse problema. Deus pega um substituto, mata no lugar de Adão, transforma Adão e o declara ele como sendo justo. Ele pega esse justo e transforma ele numa pessoa santa e íntegra. Ele tira os querubins, ele tira a espada flamejante e diz: Adão, pode voltar para o jardim. Imaginem Adão voltando para o jardim e Deus não está lá. O que adiantaria?
Não adiantaria de nada. Adão morreria de tédio naquele lugar bonito. Porque Adão foi feito para ter comunhão e se satisfazer com Deus, e isso se aplica a cada um de nós. Não adianta você saber que é justificado pela fé e ter lido as obras de Lutero e saber, não, eu sou declarado justo, não pelas minhas obras, porque eu não tenho nada para oferecer para Deus além de pecado, mas pelo sacrifício de Jesus. Não adianta você saber isso, e não adianta você saber de cabo a rabo o que é santidade. Eu não posso fazer isso, eu não posso pecar, eu preciso ler minha Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ir para a igreja. Não adianta justificação e santificação sem comunhão com Deus. Vai ficar só no teórico, só no abstrato, ou pior ainda, só na prática, no pragmatismo religioso externo, mas não vai preencher o seu coração. E muitos reformados podem e caem nessa armadilha de saber a doutrina certa, saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas isso ficar apenas no exterior ou na cabeça. A justificação e a santificação, o sacrifício de pecado e o holocausto servem para nos levar à plena, redentora, saborosa, deliciosa comunhão com Deus. Não existe comunhão sem justificação e santificação, mas justificação e santificação não são um fim em si mesmo, nos leva, e é o fundamento, é o chão que pavimenta o nosso caminho até o centro do jardim, que é a árvore da vida, que é o nosso Senhor Jesus, e nós nos saboreamos, nós experimentamos e nos alimentamos do próprio Cristo. Quando ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é essa imagem. Ele é o caminho até o Éden, até Deus, até a casa de Deus. Ele é a verdade que está lá no centro dessa casa, desse Éden, e ele é a própria árvore da vida que nós comemos. E nós comemos de Jesus pela fé. Quando você olha para Jesus com os olhos da fé, vê Ele aqui na Bíblia, vê Ele no culto, louva Ele, o Espírito te enche de Cristo, e nós participamos da ceia. A ceia é a contraparte das ofertas pacíficas, onde nós sentamos como povo de Deus, e o sacrifício de Jesus nós comemos, fisicamente, como esse banquete que o Espírito nos oferece. Levítico 9 termina da seguinte forma: Deus aparece para eles, o fogo do Senhor consome o holocausto, verso 24, e todo o povo, quando vê isso, grita de alegria e se prostra com o rosto em terra. Você tem noção que estar em Cristo é você querer explodir de alegria, ao mesmo tempo que você está tão temeroso que você se prostra no chão? Essa mistura de temor e de alegria, de reverência e paz, de confiança e humildade, é para isso que Jesus nos fez de novo, nos refez. Eu gostaria de concluir com Hebreus capítulo 10, para nós concluirmos. Hebreus capítulo 10, verso 19, vai resumir Levítico 1 ao 9 para nós. Hebreus 10, verso 19 diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo véu que é o seu corpo, tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza da fé,
com o coração purificado da má consciência e todo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa fiel. E pensemos em como estimular uns aos outros no amor e nas boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, conforme vedes que o dia se aproxima. Levítico 1 ao 9 mostra-nos a beleza de Cristo, que se entregou como uma oferta, como um holocausto e como uma oferta pacífica para nós. Mas também mostra a beleza da igreja. Não existe culto isolado, singular, individualista na Bíblia. Não, você cultua a Deus individualmente, mas este culto individual se expressa e se legitima quando você vem para a igreja e cultua a Deus com os seus irmãos. Ou seja, se você pode chegar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, pelo sangue de Cristo, quer dizer que você está no tabernáculo, e o tabernáculo é a igreja. E nós cultuamos a Deus. E quando nós nos juntamos, débeis que nós somos, Deus aceita o nosso culto como algo agradável. O israelita não podia pegar o animalzinho, ir para a casa dele e dizer: não quero saber do tabernáculo, eu vou matar o animalzinho aqui mesmo. Não, ele precisava ir até o tabernáculo, se encontrar com o povo de Deus, com os sacerdotes, e ali Deus vai aceitar os seus sacrifícios. Nós venhamos a glorificar a Cristo e amar a igreja e cultuarmos a Deus com todo o nosso coração. Amém? Amém, porque não tem mais voz, né? Vamos orar?